Olá a todos, é um prazer estar aqui participando do CONAINT e poder compartilhar esse momento com vocês. Eu me chamo Isabelle Dalek, sou mestre em Ciência Animal pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e atualmente sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade de Pernambuco. E trouxe um momento para compartilhar, voltada à questão da minha atuação na entomologia, especialmente em questões relacionadas à identificação e ao estudo de insetos de importância agrícola. E foi justamente a partir desse contato, né, com a entomologia que surgiu a proposta dessa palestra para discutirmos, né, um caminho que, à primeira vista, ele parece simples, que seria a identificação de um inseto, mas que muitas vezes ele exige uma série de decisões e limitações, né, que estão bastante mascaradas. E a gente vai conseguir trazer um pouco disso para essa conversa, do inseto ao DNA, justamente em torno desses desafios e dessas aplicações da identificação molecular em entomologia. Então, não é uma proposta de transformar isso em uma aula de biologia molecular, mas acompanhar os caminhos que existem aí entre insetos, até chegarmos nessa sustentação de uma identificação baseada em evidências. Né? E ao longo da palestra a gente vai perceber que isso é um processo um pouco complexo e a gente precisa entender e pensar justamente nessa qualidade e nessa exploração dessas ferramentas que são complementares à taxonomia e ao diagnóstico aí, se a gente for levar nessa perspectiva, certo? Então, da palestra ele está basicamente organizado em 5 pontos principais, né? Por que a gente deve identificar corretamente morfologia e DNA, quais são essas abordagens, como essas abordagens elas são complementares, do inseto à sequência, então, que vai desde a amostra, né, desde até o sequenciamento, então vai desde a amostra, a DNA, né, a reação da cadeia polimerase, da sequência à espécie, então a gente vai ver algumas ferramentas que contribuem para essa interpretação, e alguns desafios e boas práticas, né, que são muitas vezes vistos como limites e erros comuns que a gente pode integrar como uma forma de evidenciar, né, as situações aqui em torno dessa temática. Então, antes da gente falar de DNA, a gente precisa falar um pouquinho, né, de por que a identificação de insetos ela importa. Então, por que a gente precisa identificar um inseto corretamente? Então, essa identificação, em certo ponto, ela vai ter uma relevância científica, né, uma relevância agrícola e uma relevância sanitária. Né? Na agricultura, ela vai influenciar basicamente todo o processo de monitoramento e manejo. Nesse sentido dessa relevância científica, a gente pode destacar e ressaltar a taxonomia, que pode ajudar a reconhecer algumas espécies próximas ou crípticas. E nesse sentido da relevância sanitária, a gente pode, por exemplo, pontuar a questão das quarentenas, né, que é importante para a questão de vigilância e de rastreabilidade, que é fundamental no sentido da biodiversidade e do controle biológico também, porque a gente precisa entender quem é essa praga, quem é o inimigo natural. Então, identificar não é simplesmente eu chegar e colocar ali um nome, né, nesse organismo. Ele vai sustentar decisões posteriores. Então, nesse sentido, é interessante a gente trazer esse contexto um pouco mais destrinchado, por exemplo, no manejo de pragas e vetores, esse diagnóstico ele apoia a questão justamente de monitoramento, dessa decisão, do manejo. Em relação à taxonomia, né, a gente consegue distinguir aí essas espécies que seriam basicamente morfologicamente relevantes, o que poderia exigir justamente essa exigência adicional, né, que se a gente for considerar apenas a questão morfológica, né, isso se torna um adicional. No caso de quarentenas invasoras, essa questão justamente da detecção. Né? Um outro ponto que a gente pode trazer é a questão da biodiversidade do monitoramento, tá? A questão do inventário, de estudos ecológicos, eles dependem basicamente de que a gente tenha essas nomenclaturas de forma confiável e para controle biológico justamente na identificação dessas pragas e inimigos naturais que podem reduzir alguns erros de manejo também. Tá? Então, identificar corretamente, ela vai ser basicamente, né, o foco para toda e qualquer decisão. Conhecer a espécie, né, se a gente for levar assim, para um contexto mais de entomologia agrícola, né, conhecer a espécie ela acaba viabilizando, né, a forma de controlar a praga, se a gente levar para esse contexto mais aplicado. Então, surge aí uma primeira pergunta, né, por exemplo, quem é essa praga? Né? Então, a gente precisa entender, responder com base numa identificação correta, né, para poder conseguir seguir para as demais etapas. Então, a gente precisa de uma identificação correta, entender como essa praga vive. Né? Então, precisamos entender o ciclo de vida, quais são os hospedeiros, qual é o comportamento, entender exatamente onde ela está vulnerável. Então, nem sempre, né, o adulto vai ser o melhor estágio, por exemplo, para a intervenção. A gente também precisa entender essas questões de fase, de local, de época, bem como também como monitorar e como controlar. Então, qual é a estrutura da planta? Onde é que eu vou observar? Qual é o método de amostragem que eu estou utilizando que vai ser eficiente? Né? Então, de certa forma, a gente precisa reconhecer
alguns pontos que vão ser viabilizados pela identificação, e é uma coisa que geralmente eu gosto muito de instigar o questionamento, é como é que a gente, por exemplo, controla algo que a gente não conhece. Então, se eu tenho uma praga que até certo ponto ela está desconhecida, como é que eu posso entrar com uma ação de manejo sobre essa praga se eu não tenho o conhecimento de como funciona todo esse processo de mecanismo? Eu não sei quem é essa praga, eu não vou entender consequentemente como ela vive, eu não vou entender qual estado pode trazer a questão de vulnerabilidade, eu não vou entender muito sobre o monitoramento e o controle, então isso acaba dificultando. Então, é muito interessante que a gente se faça essas perguntas, né? Principalmente porque conhecer uma espécie não é só um detalhe taxonômico, né? Então, espécies muito parecidas, elas podem apresentar diferenças de hospedeiros, de comportamento, de ciclo, de suscetibilidade ao controle. E é justamente surge essa ponte, né, para que a gente tente entender que muitas vezes a morfologia por si só, ela pode não nos dar a segurança da gente conseguir responder quem é esse inseto, né, em diversos contextos, né, não só na entomologia agrícola, mas esse é um exemplo muito prático da gente entender. Hum, Nesse sentido, a identificação ela surge aí como uma cadeia de evidências. Então, nós começamos com espécime, coleta, né? Temos toda essa questão da evidência morfológica, que vai se basear aí nas estruturas chaves. Então, a gente pode destacar aqui, né, como já havia mencionado, né, essa questão da espécime indo desde a coleta até o registro, partindo para a morfologia, com essa questão dessas estruturas. A molecular, ela vem como uma tecnologia, de certa forma, emergente nessas caracterizações. O contexto biológico, né? Então, como é que funciona todo esse sistema? E aí a gente consegue integrar todas essas evidências. Então, eu tenho um sistema que ele se torna robusto. Então, eu paro de sair daquele ponto de que só a morfologia vai me responder e eu começo a integrar outras ferramentas que vão me dar essa evidência de identificação. Né? Então, a gente acaba chegando a uma identificação que vai ser proposta ali com base a um nível de confiança. Então, de modo geral, essa coerência vai fazer com que a gente possa, talvez, responder o que sustenta o nome, né, que eu estou atribuindo ali àquele inseto. Quando eu falo nome, eu estou falando no sentido da identificação, de uma forma mais geral. Então, é bem interessante a gente pontuar essas situações. Então, quanto mais forem coerentes, né, e diversificadas as fontes de informação, melhor é a minha confiança no sentido da identificação. Então, se eu tenho uma boa identificação, eu vou ter uma coerência entre espécie, entre sequência, entre referência, entre contexto, tá? Um, e aí a gente vem para essa questão dessa relação, né, da morfologia em relação à identificação molecular. Né? Então, existem os prós, existem contras, né? A morfologia ainda continua sendo uma base muito ampla da taxonomia formal, que vai permitir a avaliação desses caracteres anatômicos, que são importantes, mas muitas vezes a gente tem alguns pontos aí que podem ser um entrave. Né? Então, a gente tem uma viabilidade na morfologia, que é seu baixo custo, e a aplicação, que é tradicional. A gente tem uma avaliação anatômica que é detalhada, de certa forma. A gente tem uma base taxonômica que é formal. Porém, nós temos uma grande dependência de especialistas e achaves, né? Exige uma estrutura diagnóstica que ela se mantenha ali preservada para a utilização, e a gente pode falhar em questões de condições, né, até mesmo dos insetos. Isso pode ser problemático, como no caso de indivíduos que estão imaturos. Um exemplo prático, por exemplo, se eu pego ali algumas ninfas de algum inseto que não me permite que eu consiga fazer um detalhamento dessa espécie com base na morfologia. Então, isso pode falhar. Ou questões de espécies críticas, que são muito semelhantes. Então, isso acaba dificultando esse processo, como todo. O processo vai ter um pró e um contra, né? E aí, no sentido da identificação molecular, a gente pode ter uma ferramenta robusta, né, que vai trazer aí uma atividade complementar. Ela vai apoiar essa distinção entre os táxons que são próximos. A gente tem uma utilidade quando essa morfologia ela se estabelece como limitada. A integração de bancos e barcodings, né, que a gente vai ter aí, que de certa forma, podem viabilizar, né? A gente está numa época, numa era muito tecnológica e tudo são ferramentas tecnológicas, ferramentas moleculares, bioinformática. Então, isso, com o passar do tempo, vai se estabelecendo mais, vai sendo exigido também mais, até em níveis de publicação. Agora, alguns pontos, né? A gente tem uma certa limitação, como, por exemplo, depender dessa qualidade da amostra, exigir uma referência que esteja ali depositada, que seja confiável, né, mas não substitui. Né, é bom deixar claro isso, que isso não substitui automaticamente a taxonomia, como se fosse um padrão adicional, que é um pouco mais primoroso, é um pouco mais robusto, de certa forma, e que vai ser adicional. Então, eu posso usar as duas fontes como atividades complementares. Né.
Então, a melhor prática aqui é justamente integrar essas evidências morfológicas com as evidências moleculares, consequentemente ecológicas também, porque aí a gente vai ter uma referência muito mais confiável, né? Então, é interessante a gente começar a pontuar, não como antagonistas, mas como justamente nesse ponto de corroboração dessas ferramentas, né? E aí, por isso não é interessante a gente perguntar, melhor é a morfologia ou o DNA, né? É a combinação dessas evidências que vai responder melhor ao meu problema. Então, eu preciso ver o que é que responde melhor a forma como eu quero fazer essa identificação, tá? Então, são abordagens complementares, não são não excludentes, né? Então, uma não anula a outra. É bom deixar isso bem claro aqui. Um outro ponto é essa pergunta que surge, né? Quando é que a abordagem molecular ela ajuda mais? Então, existem algumas situações que a abordagem molecular ela pode ampliar essa capacidade de identificação, como, por exemplo, né, mencionado anteriormente, a questão de espécimes imaturos ou danificados, pode acontecer. A gente consegue ali ainda aproveitar o material para a extração desse DNA e, consequentemente, conseguir uma identificação. Não preciso ter esses insetos aí com os caracteres morfológicos totalmente intactos, como muitas vezes a morfologia exige, né? Complexos de espécies próximas, né? Então é interessante pontuar que quando a gente tem diferenças externas, que elas são sutis, elas se sobrepõem, a gente precisa é, buscar uma outra alternativa, né? E vai conseguir apontar ali realmente essa diferenciação. Outro ponto interessante é a questão de rastreabilidade e segurança. E aí a gente tem associação também, pode também ter associação dessa identificação rápida, o que pode orientar tanto os pontos de vigilância quanto de manejo. Um outro fato interessante, que também já foi mencionado, é essa questão dessa associação das fases de vida. Então, as fases de ovo, ninfa, larva, adulto, né, elas precisam estar conectadas. Então, a gente precisa também ter uma noção de que, possivelmente, a molécula ela possa ajudar em algumas fases dessas, o que muitas vezes a gente não consegue na morfologia. Então, é muito interessante esse ponto. E a questão também de triagem de materiais numerosos. Às vezes é uma grande quantidade de amostra que precisa desse apoio diagnóstico. Então, a pergunta não é morfologia do DNA, mas a combinação que vai responder o nosso problema, tá? E aí, de forma geral, né, esse é o percurso. Então, nós coletamos, né, fazemos essa questão de conservar a espécie, fazer a triagem, o registro, para visualizar essa extração do DNA. Né. Aqui são os pontos basicamente enumerados. Né. Então, a gente parte, né, nesse fluxo de trabalho do DNA, do inseto ao DNA, onde a gente vai coletar esse material, ele tem que estar bem preservado, a triagem da espécie. Né. Então, a gente vai ter um registro de documentação para aquele material, parte para a extração do DNA, que a gente vai visar a quantidade e a integridade. Além disso, a gente vai também, né, para a reação da cadeia de polimerase e a questão dos marcadores moleculares. Então, uma temática que a gente ainda vai debater um pouquinho. Passa para a etapa de sequenciamento, né, que é onde vai ser realizada aquela leitura, a edição e os consensos, que aí vão ser as limpezas desse sequenciamento, proveniente desse sequenciamento, e, por fim, chegando ao banco com as identificações. Então, Blastos, Roach, Bank, né, então a gente vai entender um pouquinho isso mais à frente. Então, uma boa identificação, de certa forma, ela depende da qualidade de todas as etapas que a gente vai aplicar. Então, o ponto principal é que a confiança do resultado final depende justamente de todas essas etapas. Então, não adianta eu ter um ótimo resultado no banco de dados se a amostra, a sequência e o registro original eles estão comprometidos. Então, a gente tem toda uma espécie de receitinha de bolo para poder seguir nessas etapas. Tá? E aí, a amostra ela pode ser um ponto crítico, sim, na molecular, né, na identificação molecular, porque essa identificação molecular ela começa antes mesmo da gente entrar no laboratório. Então, eu preciso de uma conservação adequada, né, eu preciso registrar esse espécime, eu preciso da conservação que vai evitar a degradação ou a contaminação desse material. Eu preciso também, né, de vouchers ou imagens que eu possa ter ali para consulta, ou manter pelo menos uma documentação fotográfica, porque isso permite que a gente consiga fazer uma reavaliação posterior. Né. A gente também precisa de ter a rastreabilidade dessas amostras, né, que não foi pontuado aqui, mas é interessante trazer, e subir amostragens que a gente também possa utilizar posteriormente, já para evitar destruir, por exemplo, espécimes que são raros. Então, eu preciso ter ali, de certa forma, um banco para que a gente não acabe inutilizando todas as amostras que a gente tem. Então, é interessante ter um certo controle, e aí essa amostragem, nesse sentido, ela se mostra um fator crítico. Então, começa, né, antes do laboratório, e aí a gente consegue finalizar essas etapas essas etapas na caracterização, mas pode iniciar aquele processo mais massivo no laboratório, mas inicialmente a gente inicia no campo, né, na coleta, no registro, né, na definição de
de materiais para utilização e, consequentemente, seguir nas demais etapas metodológicas. Chegando ao laboratório, né, quando a gente traz esse material, né, registra e tudo mais, nós temos algumas abordagens que a gente considera como primordiais. Então, a gente precisa recuperar esse DNA e existem algumas formas de fazer isso. Né? Uma das formas de extração de DNA de insetos, que é bastante utilizada, são através de kits de sílica, né, ou kits de coluna, que vão tender a ser mais padronizados e práticos na rotina. Também podem apresentar um custo maior. Em alguns casos, eles podem levar um pouco mais de tempo para a extração, isso depende muito de marcas para marcas, né, de certa forma. Um outro ponto, né, também são através da utilização de detergentes, né, como no caso, por exemplo, do brometo de filmetil amônico, né, o que a gente conhece como CETAB, ou CTAB. Né. Então, um detergente catiônico que muitas vezes é utilizado nesses protocolos para remover alguns compostos que são interferentes. Um outro modelo também utilizado, né, são os detergentes SDS, que também são utilizados para essas lises e remoções de contaminantes, e muitas vezes com adicional de uma proteinase K para fazer a remoção, né, e a limpeza ali desses inibidores. Então, uma das vantagens, por exemplo, do SDS, de um detergente aniônico, esse rompimento das membranas, auxiliar nesse processo de lise celular. Porém, também pode exigir que haja uma purificação posterior para a remoção de inibidores, pode acontecer. Né? Então, às vezes, tem um aproveitamento maior na quantidade de DNA genômico total, mas tem uma relação de pureza que pode ser baixa. Isso também pode acontecer para o CTAB. O que muitas vezes nos kits a gente tem uma quantidade, e essa lógica muitas vezes acontece no sentido de que a gente tem uma quantidade de DNA genômico total mais baixa, mas em relação à pureza fica uma coisa mais estabelecida. É importante destacar isso. Uma outra alternativa, não tão usual, mas pode acontecer, é a Shelex, né, que é uma espécie de extração que é mais rápida, ela é barata e útil para PCR, quando o objetivo é amplificar um alvo, porém ele tem uma limitaçãozinha que esse DNA ele pode ficar um pouco menos puro nas suas razões ali, nem sempre é ideal para armazenamento longo. É muito usado em análises rápidas de tecido, de célula, de sangue, né? Então, independente desse método que a gente utiliza, o objetivo da etapa é justamente chegar a um DNA com bastante qualidade suficiente para que a gente possa seguir para as análises seguintes. Né? Só pelo DNA, extração de DNA por extração de DNA, a gente ainda não diz quem é o inseto que a gente tem. Mas aí vai partir de um novo pressuposto. Né? Qual a região desse DNA que a gente vai analisar? Né? Então, é aí que a gente vai começar a visualizar outras perspectivas. Então, a extração de DNA é um ponto bem crítico, muitas vezes para inseto, ela pode não dar muito certo, né? E aí, às vezes, a gente tem que estar ali insistindo, por experiência própria, né? Já venho trabalhando um pouco com isso, e acaba dificultando ali o processo. E às vezes a gente tem que fazer algumas interferências, alguns ajustes, então não é um processo tão fácil. Né? Mas hoje a gente já tem kit que é voltado para a utilização para insetos, para quantidade de indivíduos, né? É bem interessante nesse sentido. E aí essa escolha da extração, ela vai depender realmente de qual tipo de inseto, qual o tamanho da minha amostragem, qual a pureza necessária, qual é o objetivo da minha análise. Então isso é muito variável, né? É muito difícil, assim, estabelecer um padrão para as coisas relacionadas à biologia molecular, né? Porque é, a biologia, ela não é matemática, então a gente não consegue seguir uma fórmula perfeita. E aí, a partir desse momento, né, que a gente tem essa perspectiva do DNA, a gente já pode partir para a questão de tentar visualizar os marcadores moleculares. Né? Então, o que seriam esses marcadores? Não existe necessariamente um marcador molecular universal melhor, né? Então, essa escolha ela depende muito da pergunta do, sei lá, qual é o grupo taxonômico que eu estou trabalhando, da resolução que a gente está tentando buscar. Então, quando a gente fala especificamente em identificação molecular, né, alguns marcadores eles têm destaque, né? Por exemplo, a gente tem um marcador que é muito comum para insetos, que é o citocromo oxidase C, né? Subunidade 1, que comumente é utilizado dentro dessa proposta, principalmente na proposta de DNA barcode, que a gente vai entender um pouco mais, na identificação das espécies. Ele tem uma ampla adoção e tem um grande banco de referências, então muitas vezes a gente vai ver isso relacionado, porém nem sempre ele resolve todos os grupos. Né? A gente também tem outros marcadores, como por exemplo os marcadores 16S, que está relacionado ao RNA ribossômico, que serve nesse uso de apoio filogenético, identificação, que a gente tanto pode trabalhar relacionado aos genes mitocondriais quanto aos genes nuclear, né?
E aí ele é útil quando esse COI ele é de difícil acesso, né? Quando a citocarmoxidase ela é de difícil acesso. Então, porém, né, a gente tem uma resolução que ela é variável entre os táxons, né? Até porque 16S muitas vezes é aplicado bastante para bactéria, né? Um outro bem interessante que a gente pode agregar é o ITS2, que é um espaçador intergênico, que consegue acessar o que está relacionado ali no gene nuclear, né, diferente do COI, que é voltado para um gene mitocondrial. A gente tem o ITS2, que é esse espaçado aí, que a gente consegue ter acesso às informações que muitas vezes a gente precisa complementar, né, para insetos é bem comum isso acontecer, a gente utilizar um gene mitocondrial junto com o nuclear e fazer essa relação, né, então a gente tem esse marcador aí intergênico que consegue fazer essas distinções de táxons que são próximos. Essa região nuclear é bastante informativa, né, é uma vantagem, é um ponto vantajoso, e a gente pode ter esse desafio do alinhamento ser um pouquinho desafiador. Também temos o 28S, que geralmente é utilizado para células eucariotas, né, animais, fungos, ele aí ajuda a formar proteínas e serve como marcador para medir justamente a integridade do RNA total. Então a gente tem esse uso nos níveis taxonômicos que são mais amplos, é bastante vantajoso, de certa forma, bastante útil envolvendo essas questões de níveis mais amplos, mas a questão da escolha do marcador depende muito da pergunta biológica e do grupo que a gente está estudando. Né? O COI é bastante difundido, mas ele não é uma solução que eu possa considerar universal. Né? Pelo menos é um ponto de partida para a gente saber de onde começar. Mas a gente não pode dizer assim, isso aqui é padrão e vamos estabelecer e acabou. Não, então a gente precisa entender o que é que eu estou trabalhando e no contexto do que eu estou trabalhando, o que é que pode ser aplicado. Tá? Falei anteriormente, né, do DNA barcode, e aí é importante a gente trazer, por exemplo, né, uma elucidação no sentido do seguinte: no mercado, o código de barras ele só funciona porque existe um banco confiável. Na biologia, a gente tem essa biblioteca de referência que precisa estar bem curada. Então, isso se relaciona com DNA barcode. Então, o que é DNA barcode, né? É justamente uma ferramenta que a gente consegue, né, utilizar para identificar espécies que podem utilizar regiões mais curtas, né, de DNA que estão padronizadas para a identificação desses táxons. E aí pode estar relacionado também a algumas técnicas de sequenciamento, como sequenciamento de nova geração, sequenciamento que eu vou falar aqui, o Sanger, né? Então, é uma forma de identificação rápida através de códigos de barra, né? Por isso que o nome DNA barcoding. E aí tem sido utilizado em várias áreas, né? Ciência forense, controle de cadeia de suprimento alimentar, compreensão de doenças, né? Então, nesse sentido também da entomologia, ele não poderia ficar de fora. Então, é uma região relativamente curta e padronizada e vai dar ali, né, a espécie de, do DNA como uma espécie de pista diagnóstica que a gente vai ter aí. Então, nós temos um determinado espécime analisado, né, por um determinado marcador, como por exemplo o COI, e aí a gente vai obter uma sequência e comparar essa sequência com base numa biblioteca de referência. Né? Então, por isso que tem essa analogia que a gente faz aqui ao código de barras que vem justamente dessa padronização. E aí a gente, como eu já falei, né, curva padronizada como uma ficha diagnóstica, e aí a gente precisa responder, basicamente, ali eu tenho uma espécie, eu tenho o meu marcador, eu tenho a minha sequência, eu tenho a minha referência. Então, com qual referência a minha sequência se parece? Isso não quer dizer que qualquer correspondência automaticamente vai confirmar uma espécie para mim, né? Então, a gente precisa ter essa noção também, né? Então, ele vai me dar ali uma referência para que eu consiga consultar. Então, o resultado ele é tão bom quanto a sequência e a biblioteca de referência que a gente está utilizando. Aqui é mais para contextualizar, né, que padroniza justamente esse DNA barcode, ele acaba padronizando uma região comparável entre os organismos, ele permite uma triagem rápida e uma comparação com as bibliotecas, ele funciona melhor quando o banco de referência é robusto e é bem identificado, ele não substitui uma revisão taxonômica quando a evidência ela é ambígua, então o barcode ajuda a perguntar, né, qual a referência da minha sequência, ela vai estar parecida, mas ela não garante automaticamente eu pontuar uma espécie, tá? Outro ponto, né, posterior à extração do DNA, a questão dos marcadores, é a questão prática, né, da PCR. Então, tem uma questão prática aí, né, e o DNA extraído ele contém o genoma inteiro do organismo, mas a gente não quer sequenciar tudo isso para fazer um barcode convencional. A gente precisa selecionar justamente apenas uma pequena região e escolher o marcador. E aí que entra a PCR. Né? Então, a PCR aqui, ela vai amplificar nosso alvo, que a gente considera que seria o nosso alvo certo. Então, a PCR é justamente uma técnica que vai criar bilhões de cópias daquele pedaço específico do DNA, a partir daquela amostra pequena, e através de algumas etapas a gente vai conseguir realizar essa PCR. Então, eu vou ter o meu DNA de molde, eu vou ter os primers, que é quem vão se anelar ali naquele processo, eu vou aplicar isso a ciclos, né, térmicos, nas fases de desnaturação, anelamento, extensão, eu vou obter os meus amplicons ali, que é o meu produto esperado, e vou checar isso, né, em gel. Essa especificidade, esse tamanho e especificidade, né. Então,
Depois que a gente consegue escolher o alvo, a gente precisa amplificar. Então, o DNA estado ele contém muita informação que a gente quer analisar. Então, os primers, eles vão delimitar esse fragmento alvo aí, e aí a PCR vai passar por alguns ciclos de desnaturação, de anelamento, de extensão, vai produzir essas cópias, e a gente vai verificar esse produto em gel. Né? Então, a gente vai, né, avaliar justamente esse produto que a gente está esperando. Banda no gel, né, nem sempre significa identificação. Ela indica que houve a amplificação, mas a gente ainda precisa saber se aquele produto ele vai gerar uma sequência confiável. Existem alguns problemas que podem acontecer na PCR, como por exemplo a falha da amplificação, bandas inespecíficas, dímeros de primers que podem aparecer ali, o DNA degradado, a temperatura de anelamento que pode não estar adequada. Então existem vários pontos, né, e até a gente conseguir sair disso até chegar ao sequenciamento é um pouco complicado. No sequenciamento, aqui basicamente eu vou trazer o Sanger, né, não vou trazer nenhum outro, porque não é da minha expertise, o que eu tenho trabalhado atualmente, né, o Sanger, até aqui, certo ponto, nós trabalhamos com DNA, com os fragmentos de bandas. No sequenciamento, a gente vai transformar esse fragmento em informação. A gente vai ter uma etapa antes do sequenciamento, que é a purificação desse produto da PCR, que a gente vai precisar trabalhar essa purificação para poder passar para o sequenciamento, e aí aqui, finalmente, a gente vai transformar esse fragmento em informação para interpretar as sequências de adenina, timina, né, citosina, guanina. Então, é uma sequência, o Sanger, né, ele é uma técnica de primeira geração que é utilizada justamente para determinar essa ordem desses nucleotídeos em fragmentos de DNA de até 1000 pares de base, que oferece também uma precisão aí para essas análises de genes específicos. E aí a gente vai ter esse fragmento amplificado, a gente submete ao sequenciamento Sanger, né, a máquina ela vai fazer aquelas leituras através dos seus capilares, né, e aí a gente também tem meio que uma receitinha para isso, né, onde a gente vai usar vai fazer basicamente uma PCR para esse sequenciamento, submeter a máquina para as excessivas leituras, e a máquina ela vai gerar um cromatograma para que a gente possa interpretar. Então, essa informação ela vai chegar para a gente em cromatograma, e aqui vai ser um ponto importante, né? A gente vai ter algumas leituras simplificadas, pode fazer umas leituras simplificadas e como interpretá-las, né? Por exemplo, a gente precisa, nesses cromatogramas, ter picos definidos, né? Evitar ter picos sobrepostos, a gente vai entender um pouco melhor. Se tiver ruídos, a gente pode fazer o que a gente chama de trimming, que são esses cortes. Então, aqui a gente consegue visualizar bem bonitinho, né? Esses picos separados, que eles são mais interessantes. Então, ter uma sequência não significa que ela vai ser uma sequência boa. Então, a gente precisa observar qual é a intensidade, como é que está essa separação dos picos, onde é que começa ali pontos críticos nos trechos iniciais ou finais, se tiver, a gente precisa fazer recortes, se tem ambiguidade nas bases, qual é o comprimento que está útil da leitura, se tem coerência, né, entre os parâmetros que a gente utiliza, primers forwards e reverses, né, e a gente vai entender um pouquinho disso. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo de cromatograma que poderia, nesse primeiro ponto aqui, né, está relacionado a um cromatograma ideal de alta qualidade, porque eu tenho pontos bem definidos, eu tenho picos por posição, eu tenho as bases bem definidas, né, que a gente tem todas as bases, né, adenina, timina, guanina, todas bem definidas, tem espaços regulares. Aí a gente passa para um exemplo de intermediária, que a gente pode fazer cortes, pode fazer alguns trims, né, e ainda são aproveitáveis, mas a gente já vê alguns sinais mais fracos, a gente vê algumas sobreposições, e a gente também tem os de baixa qualidade, que não é recomendado. Então a gente vai ter aqui muito sobreposto, picos irregulares, os ruídos, muitas bases ambíguas. Bases ambíguas que eu falo é quando ela vem com essas letrinhas aqui relacionadas, um Y, um M, né? Então, não estão relacionadas às bases anteriormente faladas, né? Adenina, timina, guanina e citosina. Tá? E aí a gente vem para a parte de edição, né? O trimming consenso. A sequência ela não vai sair do equipamento e vai diretamente ser copiada e enviada para um banco de dados, né? A gente precisa avaliar a qualidade, retirar regiões ruins, né? Então, a gente vai ter uma leitura do Ford, né? Que seria o primer, a gente vai ter um par de primers lá na amplificação da PCR, que é o primer Ford, e o primer reverse, né? Que ele vai pegar essas sequências aí, e aí a gente vai fazer essa leitura direta e a leitura complementar, faz a remoção dos ruídos, alinha essas bases, e depois a gente chega num consenso entre o Ford e o Reverse, a gente vai obter um consenso que vai ser levado em um formato para essas bases de dados, né? Para poder a gente, o que a gente chama de blastar, né? Seria uma espécie de colocar aquelas informações lá e a base, ela nos dá quem são as similaridades, né? Então a gente precisa ter esse cuidado aqui. Né? Então, antes de aceitar o consenso, a gente precisa conferir essas bases ambíguas, evitar deixar prime na sequência, conferir se está tudo na orientação correta, avaliar qual é o comprimento útil dessas bases, salvar com a identificação rastreável. Né? Então, a sequência final, ela precisa estar relacionada aí, não só com o equipamento, mas também com todo esse processo de edição e decisão. Então, é construída justamente pela edição e a decisão técnica, não é só copiada do equipamento. Tá? Aí a gente vai ter alguns bancos de referência, como o GenBank, a plataforma do Bold, a plataforma Blast, né? Então a gente passa a se perguntar, né? Então como é que a gente vai transformar essa sequência numa hipótese de interpretação, de identificação? Então antes de interpretar a gente precisa diferenciar muitas coisas que às vezes são tratadas como iguais. Então
O GenBank, ele é um repositório dessas sequências, né? O BOLD é uma plataforma que é construída com foco especial em DNA barcode e vai integrar diferentes informações associadas ao espécie. E o BLAST vai ser justamente a ferramenta de comparação. Ele vai pegar a nossa sequência, ele vai procurar similaridades com sequências que já estão lá depositadas no banco de referência. E aí o BLAST não é bem um banco, mas ele é uma ferramenta que vai permitir essa comparação e que a gente consiga justamente refletir, com base nas nossas amostras, aquilo que está depositado, identificado ou documentado. Então, ele não é de certa forma, não é uma autoridade absoluta. Então, pode ter falhas, gaps, ali no momento que a gente vai blastar essas amostras. Então, como é que eu interpreto esse blast com cautela, né? Aqui tem uma exemplificação rápida, né, de como a gente blasta essas amostras, né? Então, a gente joga a sequência, coloca aqui e pede para que ele blaste e ele vai encontrar a sequência do nucleotídeo. E aí ele vai dar esses percentuais, né, nas descrições, né? Qual é o percentual de identidade, qual é a cobertura, né? Então ele bota aqui bem quanto da amostra foi aproveitável para comparação, e até chegar a ponto também da relação na árvore filogenética. A gente consegue chegar com os dados que obtém através do BLAST. Então, não é um banco absoluto, ele vai refletir o que tiver lá depositado, identificado e documentado, tá? Aqui, né, quando a gente recebe essa lista desses resultados, a gente não deve olhar só para o primeiro nome ali, um parâmetro que é bastante importante, é o percentual de identidade. Então, a gente sabe qual foi a semelhança entre as bases que estão ali alinhadas. A gente também tem o curl cover, que é uma sequência, o quanto dessa sequência que a gente tem, ela foi comparada, né? A gente tem a probabilidade ou a casa e a gente tem o código do registro, né? Então, aqui a gente tem uma especificação, uma espécie de exemplo, né? E o percentual dessa espécie foi de 98, e a gente teve quanto da sequência foi comparado. Então, 99%, né, foi comparado, e aqui o nosso percentual de identidade, de semelhança entre as bases alinhadas. É importante salientar que esse percentual de identidade, para ele pelo menos te assegurar, ele precisa estar a partir de 95%. Né? É interessante também destacar, né, que uma identidade aparentemente alta pode parecer excelente, mas se somente uma parte dessa sequência ela foi comparada, a gente precisa ter cautela. Né? Aqui é uma exemplificação, né, que tem uns percentuais um pouco baixos aqui para Drosophila, jogando uma sequência só para contextualizar que era para ser uma sequência de Drosophila, e a gente vê que o percentual de identidade está baixo, bem como o percentual de quanto foi comparado também está baixo. Então é importante nesse exemplo aqui a gente ter cautela. Por isso a gente diz que o melhor hit não é sozinho. O hit não é sozinho, não é uma prova definitiva que é a espécie, que é aquela espécie que a gente está buscando. Então é interessante a gente avaliar todos os fatores. Então, de certo modo, percentual de identidade não é carimbo de espécie. É um erro muito comum a gente achar que é um percentual mágico vai simplesmente carimbar ali qual a espécie que a gente quer, mas não funciona dessa forma. Então, no caso de uma identidade muito alta, ela pode apoiar, né, a espécie se a cobertura e a referência elas forem fortes. No caso de intermediário, pode indicar gênero, algum complexo ou uma espécie próxima, e se for baixo, vai sugerir uma distância maior ou a falta de uma referência possivelmente adequada. E pode também gerar em conclusões. Então, a gente vai ter uma sequência curta, ruim, que vai exigir uma repetição, ou que a gente utiliza um marcador adicional, como, por exemplo, o que eu falei lá atrás, o caso de um ITS2. Eu vou agregar um marcador intergênico, porque o mitocondrial não deu conta sozinho de nos trazer essa resposta. Né? Então, a gente precisa avaliar todos esses pontos aí. Outra coisa interessante é que quando a nossa pergunta ela envolve essa relação das sequências, a gente pode avançar para uma busca de similaridade. Né? Primeiro, a gente fazendo um alinhamento, né? E depois a gente pode colocar em posições comparáveis dentro da sequência, lado a lado, para a gente conseguir ver. Então, a gente tem que partir também de perguntas úteis. A minha sequência, ela agrupa com referências confiáveis? Há suporte ou a relação é fraca? O alinhamento ele vai ter regiões ambíguas? Né? Então, a gente precisa posicionar, né, todas as perspectivas, né, de alinhamento. Né? Aqui a gente traz essa proposta das referências 1 e 2 aqui, dessas sequências estando alinhadas. Né? E aí, quando a gente faz esse alinhamento, a gente coloca posições comparáveis da sequência lado a lado, como a gente consegue ver aqui, né? E isso vai permitir observar essas diferenças e semelhanças e quais são as lacunas, onde é que a gente tem ambiguidade, né? E com alinhamento de forma adequada, a gente consegue construir, né, uma árvore para avaliar se a nossa amostra está se relacionando com diferentes referências. Mas eu preciso primeiro fazer essas perguntas úteis, né? Como, por exemplo, aqui, se a gente for considerar essa árvore, a gente pode pecar no sentido do seguinte, né? Se a gente tiver uma árvore sem uma boa sequência ou sem um bom alinhamento, isso pode gerar uma falsa segurança. Né? Então, a gente precisa ter aí esse quadro bem suportado, com base nas nossas amostragens. Nesse exemplo aqui, a gente consegue ver que as duas amostras que a gente tem aqui, elas estão conseguindo formar um agrupamento bem sustentado, enquanto essa amostra hipotética, ela está relacionada a um grupo, e o grupo externo ele fica mais distante. Então,
a gente consegue ver que precisa ficar com esse quadro bem suportado nessas montagens. Então, a gente precisa interpretar tudo isso em conjunto. Então, essa interpretação em conjunto é o que vai dar essa resposta de qualidade nessa sequência de alinhamento, né? E aí também precisa a gente olhar toda essa questão da amostragem, e a árvore filogenética ela vai servir nesse sentido mais no contexto de apoio à interpretação, e não como uma confirmação automática de que é aquilo, né, que é aquela espécie. Aqui uma exemplificação, né? Então, o que é que esses bancos de dados podem também não mostrar? Espécies que estão ausentes. Pode ter espécie que ali não está depositada. Uma cobertura desigual. Então, tem muito grupo que está representado mais que outros. Então, a gente muitas vezes tem essa dificuldade. Uma identificação muito antiga. Então, existe essa desatualização em algumas taxonomias. Um erro de depósito. Então, pode conter algum equívoco. Metadados que estão incompletos. A gente pode não ter o local, o hospedeiro, o voucher, a interpretação. Então, nem todos os marcadores vão ser eficientes. Então, a gente pode ter também uma lacuna nesse sentido. Então, é bom também lembrar que esse resultado negativo ou pouco inclusive também vai ser uma informação, né? Então pode revelar uma lacuna de referência até de modo geral. E aí, quais são os principais desafios nessa identificação molecular? Então, a gente pode ter desafio quanto a DNA degradado, então a gente pode ter uma amostra ruim que vai comprometer toda a análise, a gente pode ter primers inadequados, então nem todo marcador funciona igual. Amplificações inespecíficas, então bandas extras podem dificultar sequenciamento. Leituras ruins, então cromatogramas, como mostrei ali, eles podem reduzir essa confiabilidade. Lacunas no banco, então nem toda espécie ela vai possuir uma referência. Pode acontecer de você estar descobrindo aí uma coisa que é rara e que você vai ser o primeiro, vai ter que montar genoma, vai ter que fazer aquela coisa toda, mas às vezes acontece, a gente tem lacunas aí nos bancos, né? Uma outra coisa é a questão dos registros equivocados, espécies críticas, que a semelhança ela vai exigir cautela. E amplificação também inespecífica, então vai ter essa dificuldade vai acabar dificultando o sequenciamento. Uma interpretação apressada, então se eu faço um match sem precisão do meu contexto ali trabalhado, eu posso ter essa problemática. Um outro ponto que eu posso trazer aqui, né, na rotina do que eu já trabalho, é que na rotina com insetos agrícolas, a qualidade da amostra ela interfere muito. Por exemplo, vem material da planta, ou o animal, ou o inseto possui alguma serosidade, e aí isso acaba dificultando todo o processo de extração de DNA, né? Então acaba atravancando esse processo de identificação molecular. Nem todo primer vai funcionar da mesma forma, então a gente precisa entender até a questão de grupamento, para poder saber o que é que vai aplicar, olhar bastante na literatura o que é que tem ali disponível. Às vezes o banco não permite que a gente consiga concluir em um nível específico, não tem sequência de referência. Né? Pode acontecer isso. A interpretação, ela precisa integrar a morfologia e o contexto biológico, né? Por isso que eu digo que uma não exclui a outra. Existem desvantagens no contexto morfológico, mas uma ainda se apoia na outra, né? É interessante destacar isso. Então, na rotina laboratorial, esses desafios eles podem surgir em qualquer etapa, e isso não invalida a abordagem, isso só faz com que a gente exija mais controle. E existem alguns erros comuns também na comunicação da identificação molecular, a gente não pode estar trazendo, por exemplo, o Blast identificou a espécie, o Blast não identificou, o Blast chegou a um nível de similaridade, né? Deu 90%, então a espécie é X. Não é aquela espécie, né? A banda no gel está confirmando a identificação, a banda no gel não está confirmando. Então, tudo nesse contexto científico, a gente precisa pesar, né, como é que está sendo pontuado. Então, a gente precisa ter uma linguagem cautelosa para proteger essa interpretação científica e evitar essas conclusões indevidas. Então, a gente pode dizer assim que a sequência teve maior similaridade, o resultado sugere uma proximidade, né? Nada na ciência é absoluto, né? É definido e pronto, tudo é moldável. E aí a gente tem algumas aplicações, né? Voltamos para quando a gente entende essas limitações, compreende todo esse processo, né, árduo, a gente pode voltar para a pergunta inicial. Afinal, essa abordagem ela pode ser aplicada em entomologia, né? Então, claro que pode, né? Para as pragas agrícolas, né, que é esse contexto que eu venho trabalhando mais, o diagnóstico ele se torna mais preciso e apoia esse manejo para a gente entender o que é que a gente precisa controlar. Nos vetores de saúde também isso se aplica na importância epidemiológica, na quarentena, né, na rastreabilidade, no controle biológico para identificar pragas e os inimigos naturais, e na biodiversidade e ecologia, principalmente na questão de formigas, inventários, monitoramento dessas comunidades. Né? Então é bem interessante. Então, quando usado integrado, a gente consegue ampliar essa capacidade diagnóstica, né, da entomologia. E aí, a gente tem uma checklist de boas práticas. Então, a gente precisa de amostras preservadas e rastreáveis, marcadores escolhidos de acordo com a pergunta que a gente está gerando ali, cobertura da identidade em conjunto, coerência dessa distribuição do hospedeiro e da biologia, a gente precisa entender isso. Voucher, foto, registros, né, acervos fotográficos para poder confirmar, ou morfologia ali para poder confirmar se possível, cromatograma e sequências revisadas, referências confiáveis e bem documentadas e uma conclusão, né, escrita com um nível de confiança adequado. Além disso, a gente também tem que entender que sequência não é identificação automática. A qualidade da amostra e da leitura, ela importa sim. A gente precisa escolher um marcador como uma estratégia. Os bancos de dados são essenciais, mas podem ocorrer lacunas. E a melhor prática é integrar essas evidências. Então, o DNL não elimina a taxonomia, ele amplia essa capacidade que a gente tem de comparar e de diagnosticar. Bem, essas
as literaturas de embasamento. Agradeço, né, encerro, e espero ter mostrado um caminho bastante grande para a gente poder encontrar um inseto e gerar uma sequência até chegar nessa identificação biologicamente defensável. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para perguntas. Muito obrigada.